Olá, graça e paz, seja bem-vindo aqui no meu canal. Hoje vamos para mais um episódio da série Orações que Mudaram a História. Episódio hoje de número 4, Quando o Fogo Cai do Céu. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Vivemos dias em que muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas vivem como se ele estivesse distante. Há muito barulho, muita informação, muitos eventos, mas pouca transformação. Foi exatamente esse aí o cenário dos dias de Elias. Israel havia abandonado o Senhor. O povo tentava servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. O rei Acabe havia conduzido a nação à idolatria, e Jezabel perseguia os profetas do Senhor. Parecia que a verdade havia sido derrotada, mas Deus levantou um homem de oração, Elias. Ele nos ensina que os maiores avivamentos da história não começaram com grandes estruturas, mas com homens e mulheres que se ajoelharam diante de Deus. Primeira reflexão aqui: o avivamento começa com a restauração do altar. Antes de orar, Elias fez algo importante. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele não começou pedindo fogo, primeiro restaurou o altar. Isso nos ensina que Deus se interessa mais pelo coração do que pelo espetáculo. Hoje existem pessoas que querem experimentar o poder de Deus, mas negligenciam o altar da comunhão, da oração e da santidade. O fogo de Deus não cai sobre um altar abandonado. Um exemplo bíblico disso é Jacó em Betel. Jacó voltou a Betel por ordem de Deus. Ali ele mandou sua família abandonar os ídolos, purificar-se e levantar um altar ao Senhor. Antes da renovação espiritual, houve arrependimento. Sempre foi assim nas Escrituras. Talvez o altar da sua vida esteja em ruínas. A correria substituiu a oração, o entretenimento substituiu a meditação da palavra, o ativismo substituiu a comunhão com Deus. Antes de pedir fogo, restaure o altar. O fogo de Deus, ele nunca substitui um altar quebrado. Ele desce sobre um altar restaurado. Segunda reflexão: Elias, ele confiava no poder de Deus e não em métodos humanos. Enquanto os profetas de Baal gritavam durante horas, Elias fez uma oração muito simples. Ele não precisou convencer Deus. A eficácia da oração não está na quantidade de palavras, mas na confiança depositada no Senhor. Hoje, Jesus ensinou assim, nas vossas orações não useis de vãs repetições. A oração bíblica não é manipulação, mas é uma dependência. Um exemplo bíblico disso é Moisés no Mar Vermelho. Moisés estava diante do mar com o exército egípcio atrás deles. Humanamente não havia solução, mas Deus abriu o caminho onde não existia caminho. Quando Deus age, o impossível se torna realidade. Nós vivemos dias em que muitos confiam mais em estratégias do que na presença de Deus. A igreja nunca foi sustentada pelo marketing, ela foi sustentada pela oração e pela ação do Espírito Santo. Quando Deus responde, um segundo vale mais do que anos de esforço humano. Terceira reflexão: o fogo caiu para revelar quem é o verdadeiro Deus. A oração de Elias tinha um objetivo ali muito claro: para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Então o foco não era Elias, o foco era a glória de Deus. Toda oração verdadeira busca exaltar o nome do Senhor. Um exemplo bíblico disso é Daniel. Daniel continuou orando, mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões. A sua fidelidade revelou ao rei a grandeza do Deus de Israel. Então, quando Deus age, ele é glorificado. Veja, precisamos fazer a seguinte pergunta: minha oração busca mais minha vontade ou a glória de Deus? Uma oração centrada em Deus produz resultados que permanecem. O verdadeiro milagre não é impressionar pessoas, mas é levar pessoas a reconhecerem o Senhor. O quarto ponto ainda é que o fogo produziu ali um arrependimento. Depois que o fogo caiu, o povo declarou assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O maior milagre daquele dia não foi o fogo, mas foi a transformação dos corações. Milagres sem arrependimento produzem apenas admiração. O agir de Deus produz mudança de vida. Um exemplo disso
o avivamento no país de Gales, em 1904. Quando Deus visitou aquele país, liderado por Evan Roberts, o resultado foi muito mais do que cultos emocionantes. Houve ali confissão de pecado, famílias foram restauradas, bares fecharam por falta de clientes, a criminalidade diminuiu, as pessoas devolviam o que haviam roubado. O verdadeiro avivamento, ele transforma a sociedade, porque primeiro transforma o coração. Veja, nós não precisamos apenas de reuniões cheias, nós precisamos de vidas transformadas. O objetivo da oração não é produzir emoção passageira, mas é produzir um arrependimento duradouro. Onde Deus derrama o fogo, o pecado perde espaço. Quinto e último ponto, o Deus que respondeu Elias continua sendo o mesmo. O Deus de Elias não mudou. Ele continua ouvindo orações sinceras. Talvez hoje o fogo que você precisa não seja visível. Talvez seja o fogo que reacende uma fé apagada, restaura um casamento, fortalece um coração cansado, desperta uma igreja que está acomodada, e o Senhor continua respondendo àqueles que o buscam de todo o coração. O Monte Carmelo, ele nos ensina que o altar precisa ser restaurado, que a oração deve glorificar a Deus. E o verdadeiro avivamento, ele produz arrependimento, e que Deus continua respondendo o seu povo. Então, antes do fogo cair do céu, um homem dobrou os joelhos, e foi uma oração que mudou a história de uma nação. Talvez esteja chamando você hoje para reconstruir o altar da sua vida. Não espere outro momento. Comece hoje, porque quando um coração se volta sinceramente para Deus, o céu vai responder. Se essa mensagem aqui hoje edificou a sua vida, compartilhe com outras pessoas e escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, restaura o altar do meu coração. E lembre-se, a história continua sendo transformada por homens e mulheres que oram. Que Deus te abençoe e que você continue empenhado em orar e buscar a face de Deus sempre. Um abraço.